Efésios capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1, versículo 16, 17, a seguir. Versículo 16, Efésios, capítulo 1, versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vocês nas minhas orações. A importância do apóstolo para a comunidade era a dedicação que ele tinha e a preocupação que ele tinha com a igreja, o zelo que ele tinha com a igreja. O apóstolo Paulo, ele fala também em Gálatas capítulo 4, no versículo 19, Paulo disse assim: novamente eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Então, observe que a preocupação de Paulo pela igreja não era de obter nada pessoal. Paulo não buscava reconhecimento, Paulo não buscava status, Paulo não buscava riqueza, Paulo não se utilizava da igreja e do direito de apóstolo. O mesmo falou na carta aos Coríntios, que ele poderia se utilizar do direito de apóstolo, assim como os demais apóstolos, para que a igreja o mantesse, para que a igreja estivesse cuidando dele, para que a igreja estivesse abraçando o ministério dele. Pelo contrário, ele disse: não, é-me posta a obrigação de pregar o evangelho, e ai de mim se não pregar o evangelho. E dentro do contexto dessa fala, Paulo disse: só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar, ou levar uma irmã conosco na nossa caminhada missionária. Ou só Pedro e os demais apóstolos podem ser beneficiados pela igreja? Por quê? Havia na igreja primitiva um acordo, havia na igreja primitiva um consenso de que os apóstolos foram levantados especificamente para levar a palavra de Cristo. Assim como na lei os sacerdotes eles viviam do sacrifício no templo, assim como na lei os sacerdotes viviam do dízimo, daquilo que era oferecido no templo, e Paulo diz assim: aquele que serve no altar, ele não come daquilo que é dado no altar, ou seja, eles viviam daquilo que era ofertado no altar, no templo, falando da lei, tá? E aí Paulo disse assim: quando diz a lei, não atarás a boca, ou seja, não é para você amarrar a boca do boi que debulha, que trabalha, ou seja, se o boi está trabalhando, ele tem que ser alimentado, você tem que alimentar o boi para trabalhar, ele não vai trabalhar com fome. Aí Paulo disse assim: porventura Deus tem cuidado dos bois ou dos homens? É claro que dos homens. Deus estava falando ali daqueles ministros da tribo de Levi, dos sacerdotes que viviam ali do altar. Aí na graça, Paulo disse assim: assim ordenou também aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas o apostolado de Paulo não era bem visto entre os irmãos. Havia uma resistência, porque outrora Paulo perseguiu a igreja, Paulo maltratou os crentes. Então os próprios apóstolos não aceitavam muito bem o ministério de Paulo como 13º apóstolo. Então Paulo sofreu muita resistência para isso acontecer. Por isso que ele diz: só Pedro e os demais apóstolos, só eles são os apóstolos mais excelentes, só eles têm direito e nós não. E aí Paulo começa a ensinar para a igreja que ele também estava dentro daquela classe de apóstolo que a igreja deveria abraçar. Só que a igreja não abraçava. Só teve uma igreja que se preocupou com Paulo. Quando eu digo igreja, eu me refiro àquela comunidade, aquelas comunidades locais, né? Efésios, o povo de Éfeso,
o povo de Filipe, né, os filipenses, o povo de Colosso, os colossenses, o povo de Tessalônica, os tessalonicenses. Só havia uma igreja, que foi o povo de Filipe, que abraçou o ministério de Paulo. No capítulo 4 da carta aos Filipenses, Paulo vai dizer, a partir do versículo 11, Paulo vai dizer: olha, eu não digo isso por necessidade, tá? Porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Ou seja, Paulo estava totalmente em paz quanto a isso. Mas Paulo vai agradecendo aqueles irmãos que, pela mão de Epafrodito, enviaram para Paulo recursos para o ministério de Paulo. Aí Paulo diz assim: só vocês atentaram, né, para a minha causa, só vocês se preocuparam comigo. Nenhuma outra igreja se comunicou comigo na questão de dar e receber, apenas vocês. Ou seja, só aquela igreja se importou com Paulo, não deixou Paulo passar fome, não deixou Paulo passar dificuldade. Agora, as demais comunidades, Corinto, Tessalônica, Gálatas, as demais, nenhuma delas, segundo a fala de Paulo, nenhuma delas se preocupava com Paulo. Apenas a carta aos Filipenses, que ele relata que aquela igreja se preocupava com o seu ministério, se preocupava com a sua pessoa, o que era que estava acontecendo com Paulo. Mas isso não era impedimento, ele não deixava de pregar o evangelho, porque lhe faltava essa assistência. Queridos, se tem uma coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo, e aí não adianta a gente tentar imitar os outros apóstolos, eu preciso aprender com o apóstolo Paulo o seguinte: se nós pregamos o evangelho, nós assumimos uma responsabilidade de pregar o evangelho. Se o apóstolo que nós imitamos é Paulo, e Paulo disse que ele não se prendeu a essas coisas, embora ele precisasse, mas ele não estava preso a isso. Se os irmãos iam ou não iam ajudá-lo, ele continuava pregando com a mesma força e com a mesma graça. Eu preciso incorporar isso. Eu preciso entender isso, que na nossa caminhada existirão pessoas que irão nos ajudar. Existirão pessoas que irão investir, contribuir, somar. Mas existirão pessoas que não irão ajudar, que não irão abraçar a causa, que não irão, se dispor ou se predispor. E mesmo assim, no mesmo entendimento de Paulo, eu preciso compreender isso e não fazer distinção de pessoas, né, separação de pessoas, ou ficar com birra, ou, com algum tipo de sentimento por alguém que não se manifesta a somar nesse sentido, a ajudar. Por quê? Porque isso não faz parte do caráter do evangelho. Você vai ver que Jesus de Nazaré, e aqui até aqueles irmãos que dizem assim, porque tem alguns irmãos que falam isso: eu não entendo por que vocês reúnem pessoas. Nós somos templo do Espírito, para que reunir pessoas? Gente, Deus nunca habitou em templo feito por mão de homens, nem na antiga aliança. E precisamos entender isso, porque é uma confissão errada quando alguém diz assim: graça, hoje no tempo da graça Deus não habita em templo. Não, na verdade Deus nunca habitou em templo. Quando Paulo fala em Atos dos Apóstolos 17 e 24, que Deus não habita em templo feito por mão de homens, porque Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele fala também que Deus não é servido por mão de homens, ou seja, você não está servindo a Deus. Então, irmãos, se reunir e ajudar uns aos outros, e desenvolver uma comunidade, desenvolver um trabalho social, patrocinar ou financiar ou ajudar no desenvolvimento de um trabalho evangelístico, isso não é para Deus, é em prol do evangelho, mas não é para Deus, porque Deus não é servido por mão de homens. Agora, o sistema religioso, é claro, não vai falar isso. Por quê? Porque se o sistema religioso chega para a igreja com 10 mil membros, e eles dizem assim: olha,
os dízimos que vocês dão aqui não é para Deus, é só para a gente manter essa estrutura, socorrer algum irmão aí na necessidade, né? Mas não é para Deus, é para ajudar na propagação, como eles queiram falar, do Evangelho. Meus irmãos, 90% dos dizimistas parariam de dizimar. Então eles não podem falar isso. Então o que é que eles dizem? É para Deus. Dê para Deus. O dízimo é de Deus. Aí nós diz assim ainda, ó, gente, o dízimo é de Deus. Você não está dando nada para Deus, tá? O dízimo você está devolvendo, é de Deus. Agora, para você dar alguma coisa, é chamada oferta. Olha que coisa. Para você dar alguma coisa, é a oferta. Porque o dízimo já é dele. Agora, a oferta é algo que você vai dar para Deus. E não é, irmão, não é isso. Então, Paulo deixou bem claro que a falta de recursos que ele tinha não era impedimento para ele pregar o Evangelho, tá? Então, por mais que nós tenhamos falta de recurso, por mais que nós não tenhamos, digamos assim, uma estrutura, um ambiente, um espaço para se reunir, eu não tenho como me justificar e dizer que não vou continuar pregando o Evangelho porque falta uma estrutura financeira. Não, porque enquanto eu tiver respiração e voz, o Evangelho ele tem que ser jorrado, ele tem que ser pregado, independente se alguém vai te abençoar, ajudar, cooperar, independente de qualquer coisa. Esse é o espírito de Paulo, é o entendimento de Paulo, e nós estamos nesse mesmo entendimento. Foi-me imposta essa obrigação em amor de pregar o Evangelho, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu tenho essa necessidade de pregar o Evangelho. Se vão ajudar, se vão cooperar, não sei, eu tenho que pregar o Evangelho. Então, quando Paulo fala isso na carta aos Efésios, né, no capítulo 1, para não fugir aqui, no versículo 16, Efésios capítulo 1, versículo 16, aí Paulo disse assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Agora, olha o pedido de Paulo, 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Aí ele vai continuar o texto: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Você não vê Paulo preocupado em ensinar a igreja a teologia da prosperidade. Você não vê Paulo preocupado em levar a igreja para o campo do materialismo. Não, porque você tem que conquistar, porque você tem que arrebentar, porque... Não, gente. O Evangelho, ele já nos completa. Há uma diferença entre ser rico e ser próspero. O Evangelho nos prospera quando nós o recebemos com gratidão no nosso coração. Eu não preciso, levar o povo de Deus a uma mentalidade carnal, onde as pessoas vão viver apenas pensando nas coisas dessa terra. Não é pecado um filho de Deus ser rico financeiramente. Não é pecado você desejar ter um carro melhor, ter uma casa melhor. Não é pecado. Não, isso é coisa que faz parte da nossa vida, da sociedade. Nós queremos colocar os nossos filhos em uma escola particular, que seja uma escola melhor, e para ser melhor vai ser mais caro. Você vai pagar pela qualidade de vida que você tem. Então, não adianta, o financeiro faz parte da sociedade, não tem como fugir disso. Agora, o que nós não podemos é colocar na nossa mente, bitolar na nossa mente, que isso está acima de Deus, que isso é prioridade em nossa vida. Não,
Isso não pode ser prioridade na nossa vida. Que Papai do Céu traga a existência de prosperidade, que Papai do Céu abra as portas, mas que nós venhamos andar conscientemente no Evangelho que nos libertou, que nos transformou, e não usando do Evangelho como moeda de troca, moeda de barganha. Se você for fazer uma pesquisa rasa nas ruas, a ideia das pessoas sobre o crente é: crente só pensa em dinheiro. E quando se trata de liderança, então, igreja só quer dinheiro, crente só quer dinheiro. Por quê? Porque quando você vai convidar alguém para ouvir uma palavra, quando você vai falar alguma coisa de Deus, a pessoa diz logo: eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de curtir festa. Por quê? Aí na mentalidade dele está ali, eu vou juntar dinheiro. Nem sempre. Às vezes aquele dinheiro que ele gastava naquilo que não era pão, agora ele vai fazer um investimento correto em outra coisa que é uma necessidade autêntica. Então isso não significa que porque a pessoa saiu, entre aspas, do mundo e agora é crente, que ele agora vai juntar dinheiro. Não, ele vai gastar com outras coisas. Ele vai sempre gastar com alguma outra coisa. Sempre vai aparecer necessidade na vida dele. Agora, ele não pode se ver também como como uma pessoa falida, perdida. Não, por quê? Porque a graça do Pai nos basta. E Deus vai trazendo a existência no tempo, no modo dele. Deus vai abrindo as portas. Deus vai movendo, irmão. Deus vai movendo. Mas não precisa ficar ansioso, como se pregam por aí: eu tenho que conquistar, eu tenho que vencer na vida. Por quê? Porque Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Por que é que Paulo não orava para que a igreja fosse rica financeiramente? Por que é que você não vê uma oração nem de Paulo e nenhum dos outros apóstolos? Que você tem a sua casa, que você tem seu carro, que você... Deus sabe que nós precisamos disso. Deus sabe, irmão. Não, Paulo não. Paulo ele orava para que Deus desse sabedoria, conhecimento, revelação, entendimento. E aí, aquele povo agora, dentro dessa sabedoria, dentro desse conhecimento, dentro dessa revelação, aquele povo ia naturalmente prosperando, vivendo a prosperidade vinda de Deus. Deus chegou para Salomão e disse: o que você quiser, o que você pedir, eu vou realizar. Salomão disse: eu quero sabedoria para cuidar do seu povo. Aí Deus disse: por que você não pediu riqueza? Eu vou te dar sabedoria e também vou te dar riqueza. Então, meus amados, olha a intenção do Salomão: eu quero sabedoria. E através da sabedoria, Deus deu dom para adquirir riqueza. Quantas pessoas têm muita riqueza, têm muito dinheiro, mas não tem sabedoria? E quando você vê, de uma hora para outra, a pessoa já desandou tudo, acabou com tudo. Por quê? Tinha condição financeira, tinha como investir, mas não tinha sabedoria. E quando a pessoa não tem sabedoria, naturalmente ela não vai saber, investir de uma forma correta. Então Paulo orava pedindo para que Deus desse sabedoria, conhecimento, desse revelação. Colossenses, no capítulo 1 também, olha o que Paulo diz. Colossenses, capítulo 1, o versículo é o 9. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Paulo disse assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir, olha o pedido que Paulo fazia, e de pedir para que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe do que é que a igreja gosta?
uma plateia lotada e um papagaio aqui na frente falando: recebe a tua chave, recebe a tua vitória, eu declaro porta aberta, eu declaro prosperidade. É isso que o povo gosta, irmão. Como nós não alimentamos isso, aí o povo diz assim: cadê a fé desse povo? Eu ficar numa igreja daquela? A igreja nem fala de prosperidade. Porque o povo quer saber disso, é de movimento, e principalmente quando se trata, disso aqui. Porque agora você vai ver, por que é que a maioria dos pastores pregam isso, irmão Elcio? Porque é isso que incentiva os membros a manter eles. Porque se o pastor chega aqui na frente, simples, limpinho, uma roupa boa, tal, mas ele prega a simplicidade para todos, o evangelho, a sabedoria, o povo fica um povo equilibrado, um povo sóbrio, um povo inteligente. E detalhe, um povo que verdadeiramente faz alguma coisa por amor. Eu vi um testemunho de um pastor legalista. Se foi verdade, eu não sei. Ele falou ao vivo, em rede social, para a igreja dele. Eu acredito que foi verdade. Ele falou assim: olha, o irmão chegou para mim aqui, chegou para mim aqui, me deu a chave da Hilux dele, novinha. Toma, pastor, é um presente. Eu só fiz uma pergunta para ele: por que é que você está me dando esse presente? E ele falou emocionado, ele disse: eu fiquei triste, sabe por quê? Porque aquele irmão nunca me deu um carro. Porque aquele irmão nunca me deu uma muda de roupa. Agora, porque naquele dia aquele irmão pegou a chave da Hilux dele e me deu, dizendo que era um presente. Aí eu fui perguntar para ele: porque a minha esposa foi curada de câncer aqui. Ele disse: fique com a sua Hilux, não quero. Isso me fez lembrar do profeta, se eu não me engano, foi Eliseu. Quando Naamã disse: eu quero ser curado, vá, leva para o profeta. Eliseu disse: eu não quero nada, agora eu não quero nem ver a cara dele. Vá lá, dê 7 mergulhos e cai fora. Porque o espírito de Balaão está tomando a mente dos pastores, dos líderes religiosos. Eu vou fazer, eu vou profetizar, eu vou declarar, mas o que é que eu vou ter em troca? Tem que ter as mulas cheias de prata e de ouro. Então é isso que está acontecendo. Hoje você vai ver nas redes sociais pseudos pastores, coaches, esses homens, um tal de uma profetada, e na vida de todo mundo, né? Pega lá o casal do homossexualismo dentro da prática, vivendo que se quer viver, viva seu negócio para lá, não tem nada a ver. Agora, eu tenho um padrão de ética cristã que não aprova aquilo. Não estou dizendo que você tem que ser inimigo, não tenho nada a ver com isso, tá? Não tenho nada a ver, me relaciono super bem com esse tipo de pessoa. Para mim são pessoas normais, são escolhas que eles fazem, tá? Eu estava dando aula a uma moça, e uma moça disse assim para mim: professor, eu não vou poder continuar com a aula agora não, porque... Falar aí mistério aqui por causa de criança. Porque lá ela, né, já banca, né? Lá ela já banca a outra e a filha. Eu falei: não, tudo bem, quando der para você me procura, me liga que a gente fecha outra aula, outro plano, outra coisa aí. Ei, irmão, mas e aí você vai dar aula a esse tipo de gente? O que tem? É gente normal, irmão. São as escolhas deles lá, não tem nada a ver com isso. Agora, eu vivo uma vida de fé e um padrão moral, bíblico, que eu não vou, né? O nosso Deus não comunga com aquilo. Mas também Deus não amaldiçoa a pessoa por isso. É aquela prática que é imoral diante de Deus, como também o homem que vive pulando cerca, ou em diversos relacionamentos. Mas hoje em dia o povo, porque só visa isso aqui, não está nem aí, irmão. É um povo que é convidado para ir nessas festas, nesses casórios, e está lá dizendo: Deus está abençoando esse negócio. Que negócio, irmão? Por quê? Outro dia eu vi uma tal de uma pastora do Pix, lá nessas casas desses influencers, casando, né? Mulher com mulher, tudo assim, tudo bagunçado. E profetizando que Deus estava ali, que Deus estava abençoando. Deus estava abençoando quem? Ela é doida de dizer o contrário? Ela teria moral, credibilidade, coragem para dizer: eu estou aqui, tá? Eu sou uma mulher de Deus. Você sabe que você está tudo errado, né? Eu vou orar por vocês para que Deus abençoe vocês, e não essa prática. Uma irmã nossa aqui, não está aqui hoje não,
Ela chegou para mim: irmão Elcio, me ajude, pelo amor de Deus. A irmã estava desesperada. E ela chegou para mim e falou: irmão, eu tenho um casal que é amigo da minha filha, e são os nossos amigos, e me respeita muito. E esse casal oficializaram, e eu tenho certeza que eu não falei nada, e eles estão esperando eu falar alguma coisa. O que eu vou falar? Eu vou parabenizar por isso? O que é que eu vou fazer? Eu estou desesperado. Eu falei: minha irmã, não sofra não, minha irmã. São seus amigos, são conhecidos da senhora? Ela sim, conhecida da minha família toda, me respeita. Eu falei: minha irmã, entenda uma coisa. Eles sabem quem a senhora é. Eles sabem que a senhora não concorda com essa prática. Mas quando a senhora chegar para eles e dizer: eu desejo felicidade, eu desejo paz para você, que Deus te abençoe, a senhora não está mentindo, não está mandando abençoar aquilo, não está abençoando aquilo. A senhora está liberando a palavra sobre a pessoa. Fique em paz. A irmã fez isso, chegou aqui radiante, me agradecendo pelo conselho. Porque o que você vai fazer? Você não vai para lá comungar, como ela não foi convidada, não foi para aquele ambiente ali, naquela situação. Mas hoje em dia esses líderes vão para lá, porque claro, depois recebe terreno, recebe carro, recebe isso. Todo mundo recebe alguma coisa. Por quê? Porque virou moda agora ser pregador, pastor de artista. Você sabia que tem pastor aí que só é pastor de artista? Em particular ainda, viu? Eles marcam, como é que chama? Tem lá um nome lá que eles marcam lá, né, no gabinete deles lá, os encontros, só para aconselhamento. Conselheiros, são conselheiros emocionais daquelas pessoas, homens de Deus. Mas por quê? Porque a oração desse povo e o pedido desse povo só é nisso aqui, ó. Então, meus amados, que nós venhamos compreender, entender perfeitamente. E a nossa oração, o nosso pedido é que haja revelação da graça de Deus, que haja sabedoria, que haja entendimento, e tudo que você vier a desejar fazer pelo próximo, nunca seja por merecimento daquela pessoa, mas que seja um ato de gratidão da sua parte a Deus por aquilo que Deus tem feito na tua vida. Não é olhando se o outro vai merecer ou não, é porque eu sou grato a Papai do Céu e eu quero ser bênção na vida de alguém, independentemente se aquela pessoa merece, se aquela pessoa está andando assim ou assado. Não é isso, não é sobre isso, é sobre o que Deus tem feito na sua vida. Amém, meus irmãos? E quando nós entendemos desta forma, a nossa vida espiritualmente será uma vida mais leve. Por quê? Porque não haverá essa pressão na nossa mente de ter que prestar conta da responsabilidade, mostrar para a sociedade que nós somos crente e por isso você deveria ser crente também, porque aí você vai conquistar, você vai ter... Não. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, os maiores exemplos de superação de gente, de homem, de mulher de Deus, foi no momento de escassez, de perca, de dor, de falta, e nunca na fartura, nunca na bonança. Amém? Graça e paz, fique com essa reflexão. Vamos, tem mais uma?